No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os 10 livros publicados pela Dark Side Books que eu mais gosto. Ano passado fiz um vídeo contando quais eram os meus livros favoritos da Dark Side aqui e aparentemente vocês gostaram. Então esse ano eu voltei, mas com um top 10, porque no ano passado eu só falei dos meus favoritos, não ranqueei, não fiz top 10, então hoje voltei com esse vídeo aí que é sempre um desafio, né, fazer top 10 das coisas, mas eu particularmente amo, então pra mim também é uma diversão. Então esse será o tema do nosso vídeo de hoje, espero que vocês estejam animados aí pra saber quais são os meus 10 queridinhos da editora. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e, como sempre, deixar o meu obrigado aos membros do Clube da Manita. Eu estou refazendo esse vídeo porque, além de querer fazer o top 10, eu li bastante livros da Dark Side no ano passado e muitos entraram para minha lista de queridinhos, né? Então resolvi fazer realmente porque a gente teria um motivo para atualizar aí essa lista e a gente vai começar com o 10º lugar, que é de Ed e Lorraine Warren, do Gerald Brittle, que é um livro de não ficção, né, em que a gente conhece mais sobre os casos aí de Ed e Lorraine, que muita gente conhece dos filmes de Invocação do Mal. Foi um livro que eu gostei bastante porque eu aprendi muito sobre a teoria, né, dessas questões sobrenaturais, desses fenômenos e tudo mais. Então, Ed e Lorraine davam palestras também, além de atuarem nesses casos, eles davam palestras sobre esses temas, então eles tinham esse jeito bem didático, né, de tratar o tema e etc. Então eu gostei bastante desse lado nesse livro, de saber um pouco mais da teoria sobre essas coisas, por que esses fenômenos acontecem, o que eles podem ser além de fenômenos paranormais, né? Como que a ciência dá ali uma explicação para essas coisas. E como eu falei, tem também os casos, né? Alguns casos que eles atuaram, que alguns são bem conhecidos, né? Como o da família Perron, acho que é Perron, né? Que é da Invocação do Mal 1, e também o de Enfield, que é a Invocação do Mal 2. Na verdade, eu vou falar mais sobre Enfield depois, porque a gente tem um outro livro que trata sobre isso, né? Mas, enfim, esses dois casos são bem conhecidos deles, mas eles têm também o da Annabelle, enfim. Aí tem também algumas fotos aqui que mostram algum desses fenômenos e tal, e eu amo isso sempre em livros de ficção, acho que essas fotos sempre dão uma credibilidade a mais, não vou mostrar mais pra vocês, verem também quando vocês forem ler. Minha única ressalva sobre esse livro é que eu achei ele um pouco repetitivo em alguns momentos, justamente nessas explicações e tudo mais, eu acho que ele poderia ser um pouco mais dinâmico, e aí é uma questão do trabalho de edição, né, da editora que publicou esse livro originalmente lá nos Estados Unidos, né, mas é uma edição bem bonita, essa aqui da Dark Side, como todas, capa dura, e para quem gosta desse tema, ou para quem gosta de Ed e Lorraine, né, eu acho que é uma leitura, assim, indispensável. Tem mais 2 livros, né, que falam sobre o casal, né, publicados pela Dark Side também, eu ainda não tenho, preciso comprar, preciso ler, mas fica aqui essa indicação. E para quem tem essa predisposição a acreditar, né, nesses fenômenos e etc, é um livro que assusta, a gente fica imaginando que todas as situações narradas aqui realmente aconteceram, né? Então eu acho um bom livro de terror, além de ser um não ficção e de ter esse lado um pouco mais didático. No 9º lugar nós temos Invasores de Corpos, do Jack Finney, que foi um livro que eu li no ano passado e gostei bastante, ele até me surpreendeu, assim, eu até tinha uma expectativa de gostar, mas eu acho que eu gostei ainda mais do que eu estava esperando. Aqui a gente tem uma premissa bem interessante, em que as pessoas que você conhece, parece que não são mais as pessoas que você conhece, então elas agem como se fosse a pessoa que você conhece, tem as lembranças, tem os trejeitos, etc, mas alguma coisa nessa pessoa te fala, ela não é quem você pensa que ela é. Então essa é a premissa aí que eu já acho interessante. E a partir disso, tem o lado, né, do suspense, do terror, dessa coisa, o que está acontecendo nessa cidade com essas pessoas, é realmente um fenômeno ou é um delírio coletivo? Então tem todo esse lado, mas também tem um lado um pouco mais existencial, né, mais humano, né, mais social, da gente realmente pensar que as pessoas se transformam, claro que não da forma que o livro propõe, eu acho, né, mas elas se transformam muitas vezes. Uma pessoa que a gente achava que a gente conhecia mostra que não é exatamente aquilo, então eu acho que tem essa reflexão, entre outras coisas. Eu gostei bastante tanto do lado do suspense quanto do lado mais reflexivo,
Confesso que tem uma parte ali no livro, ele é muito fluido e ele é pequeno, então você lê super rápido, mas confesso que tem uma partezinha ali perto do final que eu achei que o autor perdeu um pouco a mão na reflexão, não na reflexão que ele propõe, mas na forma como ele conduziu, sabe? Pra mim foi um trecho que eu fui lendo e sabe quando você tem que voltar pra ler de novo porque você meio que se perdeu, você se desconcentrou, perdeu o foco. Então eu achei que teve esse momento aí, por isso que eu acabei não favoritando exatamente, mas foi um livro que eu gostei muito por essa mistura aí e tem essa premissa super original. Lembrando que é um livro de 1955, né? Então muitas obras com premissas talvez similares, né, vieram depois, mas naquela época com certeza foi um livro que de certa forma inovou, né, ali o cenário do suspense, do terror, enfim, então é um clássico aí que eu indico bastante para quem gosta do gênero e também para quem não gosta, porque não dá medo, né, ele traz essas questões aí que eu falei, a gente fica pensando como, trazendo isso para nossa vida, a gente pensa, nossa, e se eu sentisse isso com alguém na vida real, né, mas não é assustador nesse sentido de medo, né, a gente fica só pensando em como seria realmente viver essa realidade aí que o Jack Finney propõe nesse livro. No 8º lugar, nós temos aqui um queridinho, que é o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Esse livro aqui foi era um que eu queria muito ler, né, no ano passado, já queria ler quando eu vi lá fora, e aí a Dark Side trouxe, então fiquei muito feliz, tem vídeo sobre ele aqui no canal. E eu amei esse livro, eu sei que ele divide opiniões, muitas pessoas acabaram não gostando tanto, porque eu acho que ele tem um estilo um pouco mais específico, e também porque, né, teve um hype e tal, então a gente acaba levando as expectativas e muitas vezes acaba em decepção. Mas eu gostei bastante, eu acho que ele não chama gótico mexicano à toa, né, realmente a Silvia Moreno Garcia traz uma mistura do gótico e do mexicano muito interessante, né, a gente tem uma premissa muito gótica com a mansão High Place, que é ali uma grande personagem dessa história, com a família Doyle, né, que mora nessa mansão. Acho que a forma como o vilão dessa trama também é apresentado é muito gótica, sabe, em alguns momentos me lembrou até de Drácula, não na forma desse vilão, tá, mas na maneira como ele é introduzido, em como ele é retratado. A autora faz várias referências a obras góticas, mas se passa, né, no México, na pequena cidade de El Triunfo. Tem várias referências também à cultura mexicana. A Silvia Moreno Garcia cita povos indígenas do país, também traz a ancestralidade da Noemi, né, que é a protagonista, para essa trama. Então é o que eu falei, eu acho que gótico mexicano é realmente o título perfeito para essa história, porque tem essa mistura muito forte. O que eu gostei muito é que a autora pegou essa atmosfera gótica e eu acho que ela foi muito bem ao recriar, né, tudo isso, mas ela também atualiza essa história falando de machismo, falando de relacionamento abusivo, de discriminação racial, de colonialismo, de patriarcado. Então tem esses temas também muito fortes nessa história, às vezes mais nas entrelinhas, com mais sutileza, mas se você fizer ali uma leitura bem atenta, você com certeza vai encontrar todos esses elementos e outras questões. Então foi um livro que, como eu falei, né, eu sei que divide opiniões e eu até entendo alguns comentários um pouco mais negativos, mas eu gostei bastante. A única coisa que eu sempre faço uma ressalva sobre esse livro, infelizmente, é que ele tá cheio de errinhos, né, de tradução, de ortografia, né, então eu sempre faço essa ressalva, infelizmente, mas não é nada que comprometa a história em si, o andamento da história, o desenvolvimento. Então, se você decidir fazer essa leitura, eu espero que você goste. No 7º lugar, nós temos um livro que não é dark, né, é do selo Dark Love, que é o Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Bom, esse livro aqui conta a história de um pai que perdeu um filho e aí ele vai fazer um passeio, né, pelos parques nacionais lá dos Estados Unidos que ele costumava fazer com o filho. E aí, antes de embarcar nessa aventura, ele conhece 2 meninos e acaba levando esses 2 meninos com ele para fazer esse passeio. Com essa premissa, a autora nos faz pensar muito sobre o significado de família. Claro, família são as pessoas do nosso sangue, mas também são pessoas que vão além disso, né? Pra mim, assim, família são as pessoas com quem a gente compartilha a nossa vida, as nossas dores, as nossas angústias e também as nossas felicidades de uma forma muito genuína, né? Então, eu acho que esse livro me tocou muito por trazer essa questão da família muito forte, da família que, de certa forma, a gente escolhe, né? Porque, claro que a gente tem a nossa família
de sangue realmente, mas o que nos torna família não é só isso, né? Não é isso. Então essa é a grande reflexão dessa história. Tem vários momentos muito emocionantes, porque querendo ou não, é uma história que fala de luto, de perda e desses laços aí que são tão importantes para todo mundo, né? Então foi um livro que realmente mexeu muito comigo e tem cenários maravilhosos, uma leitura super gostosa de fazer. Como eu falei, ele não é trevoso, né? É do selo Dark Love, que só publica autoras, né, mulheres. Então, se você tem medo aí, esse aqui você pode ler com certeza, porque não vai te dar nenhum pingo de medo. Ele é realmente uma história sobre família muito delicada, muito sensível, muito singela, né, sobre todas as nuances aí do que é ter uma família, do que é encontrar uma família e compartilhar a nossa vida com as pessoas que a gente ama. Então fica aqui essa recomendação não trevosa. Temos mais uma recomendação não trevosa aqui, que é o Para Sempre Vou Te Amar, também da Catherine Ryan Hyde. Esse livro aqui eu li no ano passado também, e eu tinha uma expectativa de gostar, né, por causa de Leve-me Com Você, mas eu simplesmente me apaixonei por essa história de uma forma que eu não estava esperando. Aqui a gente conhece a Andy, que é uma menina de 14 anos, talvez, não sei, talvez seja um pouco mais jovem, mas enfim, dessa faixa, e ela vive com a mãe e com a irmã, a Sophie, que tem transtorno do espectro autista. Quando eu li a sinopse, eu achei, também tem vídeo sobre ele aqui, quando eu li a sinopse eu achei que seria mais focado nessa questão, mas na verdade é realmente uma história sobre a Andy, né? Nessa história a gente acompanha a Andy sempre em situações difíceis, porque a mãe dela não assume as responsabilidades, né? Então muitas coisas caem na cabeça dela. Ela acaba se tornando, de certa forma, a responsável pela irmã, né? Porque a mãe é meio negligente, então ela acaba assumindo esse papel. E é muito bonito de ver a relação das duas, os esforços da Andy, né? Pra compreender a Sophie, pra fazer o que é melhor pra ela. Mas quem realmente ganhou meu coração nessa história foi a Rigby, que é a cachorrinha do Paul, que é o vizinho da Andy, né? E o Paul, no começo, assim, ele é um cara super chato, não quer nenhuma relação com elas, mas a Sophie acaba se apaixonando pela Rigby. A Rigby tem realmente esse poder de acalmá-la, então a Andy acaba insistindo aí nessa relação para que a Sophie possa ficar perto da cachorra, né? E enfim, aí a história, né, se desenvolve, essas relações evoluem e nos emocionam demais, né? Eu até, inclusive, quando eu gravei o vídeo sobre esse livro, me emocionei bastante por causa da Rigby, porque eu acho que, enfim, só quem tem animais de estimação e quem ama eles como se fossem parte da família, porque eles são parte da família, entende realmente a relação que a gente tem, né, de amor, essa pureza, esse carinho e essa troca, né, que a gente consegue ter com os animais. Como eu sempre falo, quem precisa de palavras, né, para se comunicar, quando a linguagem é o amor, né? É isso que a gente tem com esses bichinhos. Então esse livro realmente me tocou assim de uma maneira muito especial, e como trama também é bem interessante, porque como eu falei, tem todas essas relações que vão se desenvolvendo, né, ao longo da história. Então mais um aí para não trevosos, né? Para Sempre Vou Te Amar, também da Catherine Ryan Hyde. Aí, agora eu já perdi a conta, 10, 9, 8, 7. No quinto lugar nós temos o Confissões do Crematório, da Caitlin Dowry, que eu já coloquei no vídeo do ano passado. Na época estava emprestado para minha irmã e continua emprestado para ela, então eu não tenho o livro, vou deixar a capa aqui. E eu sempre falo desse livro aqui nos vídeos, então, aliás, né, muitas coisas que eu tô falando sobre os livros vocês já ouviram em outros vídeos, mas não tem jeito. E esse é mais um livro de não ficção. A Caitlin Dowry, ela trabalhava na indústria funerária nos Estados Unidos, né, então ela conta um pouco dos bastidores desse negócio, que são bem interessantes, coisas que a gente não espera, mas ela também divaga muito sobre a questão da morte, da vida, a forma como a gente encara tudo isso, né? Então, pra mim, foi uma leitura muito interessante, muito reflexiva. Sempre falo que eu li ele e depois eu fiquei, assim, um pouco... não mal, mas sabe, quando você fica meio reflexivo demais, assim, porque realmente foi uma história que... Uma história não, né, porque é não ficção, mas foi um livro que me fez pensar muito sobre essa questão. Como eu falei no vídeo do ano passado, eu sou uma pessoa que gosta de refletir sobre essas questões de vida e morte, né, então... E mesmo assim, pra mim, foi pesado de certa forma, então eu deixo esse aviso, né, se você não gosta desse tema, não leia, mas se você gosta também, é bem interessante. Como eu falei, tem essa questão dos bastidores aí da indústria funerária, que eu não conhecia, né, nunca
pensei sobre isso e eu achei bem interessante a forma como ela mostra tudo que há por trás desse negócio, né? Então é uma leitura que eu recomendo com essa ressalva aí para quem não gosta do tema. Depois nós temos mais um amado meu aqui, que é O Que Terá Acontecido a Baby Jane, do Henry Farrell. Bom, esse livro aqui, sempre falo, é um dos mais lindos que eu tenho na minha estante, a capa é almofadada e tal. É um clássico do terror gótico, foi publicado em 1960, super pertinho de Psicose. Eu faço esse paralelo porque para mim ele é um livro que lembra Psicose em alguns aspectos, né, de uma forma positiva. Aqui a gente conhece a Baby Jane Hudson e a irmã dela, a Blanche Hudson, né? A Baby Jane era famosa quando era criança e aí depois elas cresceram e tal, e quem ficou famosa foi a Blanche. E aí começa uma relação de inveja, de mágoa, de ressentimentos entre as duas irmãs. Rola um acidente com a Blanche e aí a carreira dela acaba, né, indo pelo ralo, e as duas então se mudam para uma mansão onde a Baby Jane se torna a cuidadora, né, da Blanche. E aí a gente vai acompanhar então toda essa história. Tem esse casarão, né, que não é tanto um personagem quanto High Place em Gótico Mexicano, por exemplo, mas tem toda uma atmosfera, né, e a gente acompanha essa relação entre as duas que eu já adianto que é bem doida. Então ele é um livro sobre isso, né, sobre essa relação, sobre as nuances dessa relação, sobre esses sentimentos aí complicados de lidar, e segredos vão aparecendo, coisas vão sendo reveladas e a gente vai entendendo melhor para onde que o Henry Farrell quer nos levar com essa história. O final eu já adianto também que é bem assim, eu fiquei bem chocada porque eu não estava esperando. E esse livro tem uma história legal também, né, que é a questão da adaptação. Em 1962 foi feita uma adaptação desse livro com a Bette Davis e a Joan Crawford, e as duas eram, né, grandes atrizes de Hollywood e eram meio rivais. Então quando elas foram fazer esse filme foi uma grande jogada de marketing, né, e elas acabaram meio que de certa forma recriando essa relação de rivalidade que elas tinham na vida real dentro do filme, porque tinha realmente tudo a ver. E aí, como eu falei, foi meio que uma jogada de marketing, deu super certo, porque o filme fez muito sucesso. O filme também é muito fiel, é em preto e branco, eu sei que tem gente que não gosta, eu particularmente gosto bastante, mas o filme é bem fiel e eu recomendo tanto a leitura quanto a adaptação. Aí nós temos aqui, terceiro lugar, 1977, Enfield, do Guy Lyon Playfair. E esse aqui é mais um livro de não ficção que conta a história da assombração de Enfield, que eu citei quando eu falei do livro de Ed Lorraine. Aqui, né, como eu disse, é um livro de não ficção e o Guy Lyon, ele estava lá na casa durante todo o processo de investigação lá da assombração. A história que a gente conhece nesse livro é bem a história que a gente vê em Invocação do Mal 2, mas Ed e Lorraine passaram realmente por lá, tentaram ajudar, mas não tiveram muito sucesso. Por isso eu falei que eu comentaria mais sobre esse caso quando eu falar sobre esse outro livro, porque apesar dos acontecimentos que a gente vê no filme, né, Invocação do Mal 2, serem bem fiéis ao que tá aqui, Ed e Lorraine tiveram apenas uma breve passagem, né? Toda a investigação realmente ficou por conta do Guy Lyon Playfair e do outro cara que eu esqueci o nome agora, Maurice alguma coisa. É o Maurice Grosse. Então a investigação ficou por conta realmente dos dois. E o que eu gosto muito nesse livro é o seguinte, é o que eu sempre falo sobre ele, né? Que além dele ter esse lado assustador por a gente pensar que essas coisas realmente aconteceram e tal, ele traz a questão da ciência versus fenômenos paranormais de uma forma muito aguda, né? O Guy Lyon tá todo momento aqui nesse livro fazendo esse embate, né, tentando refutar as coisas que ele viu lá, as coisas sobrenaturais que ele viu lá com a ciência. Então eu acho muito legal, porque eu, por exemplo, que tenho essa predisposição a acreditar nesses fenômenos, amei. E se de repente você é um pouco mais cético, né, mas se interessa pelo tema, provavelmente vai gostar, porque tem esse lado também de propor esse debate, né, de fazer a gente refletir sobre isso. E também foi um livro que acabou mexendo muito comigo por também falar bastante sobre a vida após a morte, se ela existe e tal. Então, apesar de ser um livro de não ficção, de terror, sobre um caso de assombração e etc, me trouxe muitas reflexões também. Então eu amei todo esse combo, né, das questões paranormais, com a reflexão e com esse embate aí entre ciência e fenômenos sobrenaturais. A única ressalva que eu faço, na verdade assim, é uma ressalva que o autor faz logo nas primeiras páginas desse livro, é que às vezes ele é um pouco monótono, porque as manifestações de um poltergeist são sempre repetitivas, né? Então ele acaba se tornando um pouco repetitivo também, mas não me incomodou, assim, de forma alguma, talvez porque ele tenha avisado no início, mas eu já deixo aqui também esse aviso, né? Porque pode acontecer de você comprar o livro super feliz e ler e achar um saco, então já fica aí o meu aviso. No segundo lugar, nós temos mais um não trevozinho, que é a Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu sempre confundo, porque é
duologia, né, A Guerra que Salvou Minha Vida e depois A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly B. Bradley. Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre esse livro, porque eu falo dele em muitos vídeos, mas é realmente uma história que vale muito a pena conhecer. Aqui a gente acompanha a Ada, que junto com o irmão, né, durante a Segunda Guerra Mundial, é enviada para o interior de Londres para fugir dos bombardeios tal que estão ameaçando a capital. Com isso, ela acaba deixando a mãe dela, né, que é super negligente. A mãe dela tem vergonha dela, né, porque ela tem uma deficiência, ela tem o pé torto, então a mãe dela tem vergonha e deixa ela só dentro de casa. E aí, com essa mudança, né, por conta da guerra, ela conhece um outro conceito de família, né, de certa forma também é como Leve-me com Você, que acaba fazendo aí a gente pensar sobre quem é a nossa família, o que significa família. Então, é uma história muito sensível, assim, a gente acompanhar os medos da Ada, né, que é só uma menina, as feridas que ela já carrega sendo tão nova, e enfim, é uma leitura de aquecer o coração, mas antes de aquecer nosso coração, dá aquela quebradinha, né? Mas eu realmente recomendo demais essa história, foi uma história que mexeu demais comigo, assim, por inúmeros motivos, eu acho que principalmente porque a gente acompanha a Ada entendendo o valor, que ela tem um valor, então por isso, né, que a guerra salvou a vida dela, de certa forma, e enfim, fica aí essa recomendação, mais uma para os não trevosos, e como eu falei, é uma duologia, né? A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Os dois são maravilhosos, recomendo ler um seguido do outro ou bem próximo, mas esse aqui, assim, tem algumas cenas que realmente estão no meu coração para sempre. E no primeiro lugar, surpreendendo ninguém, temos Psicose, do Robert Bloch, que também é um livro que vocês estão cansados de me ouvir falar, que eu amo muito, que é um clássico, enfim, então nem vou me alongar. Porém, uma coisa mudou, né, desde que eu fiz o vídeo do ano passado, que foi o fato de eu ter relido esse livro, né, em maio do ano passado, e eu gostei ainda mais, eu achei que nem era possível, mas eu gostei ainda mais, é um livro muito fluido, ele praticamente se lê sozinho, e ele tem muitas nuances. Eu acho que o que fez diferença pra mim nessa releitura foi já ter assistido ao filme e foi ter assistido a série Bates Motel, né? Eu acho que tudo que a gente vê no filme e na série, essa expansão desse universo, acabam voltando pro livro de uma outra forma, sabe? Eu acho que quando você relê essa história, já tendo visto outras camadas desse universo expandido, você consegue perceber algumas outras coisas na narrativa também do Robert Bloch. Então foi uma experiência maravilhosa fazer essa releitura. Como ele é um livro muito fácil de ler, eu realmente recomendo que, se você gostou tanto quanto eu, né, que você releia depois de assistir ao filme, depois de saber a grande reviravolta, porque daí quando você lê sabendo de tudo isso, o livro parece que ganha um sentido completamente novo, né? Tudo que eu marquei nessa minha releitura, apesar de quando eu li eu já sabia da grande reviravolta, né, porque eu já tinha assistido o filme, quando eu reli eu vi essas referências, vi essas pistas que o autor vai dando ao longo da história para dar uma dica do que tá acontecendo, mas sem entregar o grande final. Então eu acho um livro genial, só achei mais genial nessa minha releitura. Continuo indicando, para quem gosta de terror tem que ler, e para quem não gosta também, acho que é uma boa pedida, porque apesar dele ser assustador de certa forma, porque mexe com a mente humana e etc, ele não dá medo, ele não me deu medo. Então eu acho que é uma leitura aí que vale a pena, mesmo para quem não é fã de terror. E esse é o meu top 10, né, mas eu quis trazer aqui uma menção honrosa, porque vocês sabem que eu, sem menção honrosa, não sou eu, que no caso é o Stranger Things, do Joseph Vogel. Esse livro aqui também é um livro de não ficção, que destrincha aí o universo, né, criado para Stranger Things, a série que eu tanto amo e que eu sei que muitos de vocês amam também. Então é um livro que fala das inúmeras referências que a série faz a muitos ícones, né, de filme, de música, de série, de livros, coisas dos anos 80 que se tornaram clássicos eternos, mas uma coisa que eu gostei demais nesse livro é que ele também fala sobre o aspecto social de Stranger Things. Eu gosto muito da série pela história, pelos personagens e etc, mas também gosto muito por esse lado social. Eu acho que eles pegaram os anos 80 e não só usaram a estética e as referências, mas também recriaram ali a sociedade da época, especialmente em uma cidade pequena, né, um subúrbio. Então eu sempre gostei muito disso na série, e esse livro aqui eu acho que foca muito nesse lado, né, mais social realmente. Quando a gente lê muitas coisas
coisas que estão aqui, tudo faz mais sentido ainda na série, né, desse aspecto de como eles recriam ali, né, aquela época do ponto de vista político, do ponto de vista social, enfim. Então é um livro muito rico. Se você gosta muito de Stranger Things como eu, você tem que ler. Também tem vídeo aqui no canal e além de ser uma leitura bem legal de fazer, eu acho que ela só enriquece, né, a série. Eu já vi a série, sei lá, umas 5, 6 vezes, né, e eu não canso, obviamente, e cada vez que eu vejo, parece que eu vejo algo novo, né, então eu recomendo demais esse livro para quem é fã também desse universo aí criado pelos Duffer Brothers. E essa é a minha lista com a minha menção honrosa, espero que vocês tenham gostado. Quero saber quais desses livros vocês já leram ou têm vontade de ler, se nós compartilhamos aí algum favorito da Dark Side. E hoje então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.